Fala galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snyder falando para mais um vídeo. Vou eu aqui fazer um transplante deste Acer. Esse aqui é um Acer ou Acer Mayasama. Essa planta aqui foi presente do Eduardo Mourão Guedes. Um abraço aí para você, Eduardo. Essa planta aqui, pessoal, quando ele me deu, ela era uma mudinha desse tamanhozinho aqui, ó. Em uma das visitas que ele fez para mim aqui, ele me trouxe de presente. Segundo ele, veio do viveiro do Hidaka. Eu tenho um carinho muito especial por essa planta aqui. E o tema desse vídeo, né? Como fazer uma planta que está em um vaso grande caber em um vaso pequeno. Nós vamos aqui dar uma olhada. O tamanho desse vaso que a planta vai e o tamanho deste vaso que ela está. Nós vamos falar sobre diversas coisas a respeito disto, ok? Presta bastante atenção nesse vídeo, vai ser um vídeo muito instrutivo para a gente ver essa questão do invase da planta, ok? Primeiramente vamos falar da época de transplante. Eu estou um pouquinho atrasado no transplante desta planta aqui, ó. O Acer é uma planta que caduca, perde todas as suas folhas no inverno. E as gemas aqui, ó, tá vendo? As folhinhas já estão todas vindo. Eu precisava, ainda vai dar certo, mas o corretinho mesmo era eu fazer esse transplante quando as gemas estivessem mais ou menos deste tamanhozinho aqui, ó. Estão vendo aqui? Essas gemas pequenininhas, antes de começarem a sair as folhinhas. É uma coisa que com o tempo a gente vai pegando, né? A gente fazer essas intervenções antes do período de crescimento da planta. E vamos nos atentar um pouco aqui às raízes, né? Primeiramente, tudo isso, a minha planta já está bem estabelecida aqui, ó. Ela está com seu torrão formado, ok? Mas veja bem, muitas coisas aqui, muitas coisas vão ser podadas, ok? Muitas raízes vão ser podadas e muitas raízes também vão ser compactadas. Vamos ver a respeito disso tudo aí. Primeiramente, vamos desfazer o torrão dessa planta aqui. Um bom substrato para a minha planta sempre, sempre, sempre vai ser fundamental para poder criar boas raízes para a hora do transplante. Por quê? Veja, meu substrato se desfaz com facilidade. Com facilidade eu consigo tirar a terra, né? Falando de maneira grosseira, né? Eu consigo tirar com facilidade a terra das raízes da minha planta. E eu tendo um fácil acesso a essas raízes, eu tenho também uma boa manipulação. A planta vai sofrer menos estresse, ok? Ao fazer isso aqui. E assim vamos, ó. Olha, você vê como que fica fácil. Se caso eu resolva lavar as raízes dessa planta aqui, eu acredito que eu irei lavar, né, as raízes dessa planta aqui para fazer uma poda bem ordenada, porque o vaso que ela vai é um vaso bem pequeno. Para que eu possa fazer uma boa seleção de raízes para que ela caiba naquele pequeno vaso ali. Então a lavagem vai ser para tirar basicamente aí 100% de todo este substrato que estamos vendo aqui. Essa lavagem, pessoal, é muito simples, né? É simples. Eu vou colocar minha planta ali no chão e vou dar um jato de água nela com a mangueira. Mangueira com água da rua mesmo, sem problema algum. Eu nem vou mostrar isso no vídeo não, porque não tem assim nada de especial. Somente para ter um bom acesso às raízes da minha planta. Raízes lavadas, pessoal. Temos acesso total ao sistema radicular de nossa planta. Veja que essa planta tem um nebare muito bom, muito interessante.
E o vaso que eu quero colocá-la é um vaso bem pequeno. Será que eu vou conseguir fazer essa planta caber aqui? Existe, pessoal, transplantes que podemos falar transplantes de risco, né? Quando nós queremos, né? Às vezes isso acontece com todo mundo que está praticando a arte bonsai. Querer de toda maneira que uma plantinha caiba em um vaso pequeno. Então, nós fazemos podas de risco, ok? Para que essa planta caiba de uma maneira ou de outra naquele vaso. O nome já fala, transplante de risco. Já fiz muitos transplantes dessa maneira. Uns dão certo, outros não dão, principalmente se você não tiver aí um hormônio enraizador, né? Se você tiver um hormônio, a taxa de sucesso é muito maior, ok? Mas aqui temos as nossas raízes finas, temos as nossas bases de raízes grossas e precisamos fazer, ó, essas análises, porque muitas vezes a base de um nebário grosso tem várias raízes saindo dele e algumas dessas raízes podemos cortar, como por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu cortar uma raiz que está vindo para baixo aqui, ó, que é uma raiz que vai impedir a minha planta de entrar no vaso, ó. Cortei aqui algumas raízes baixas que estão se alongando por dentro do meu vaso, ó. Pontas de raízes que saem juntamente com as capilares, ok? E assim podemos ir podando as nossas raízes, ó. Sempre deixando vertentes para que a planta possa se alimentar. Veja aqui, ó, uma raiz grossa que tem uma outra raiz mais fina saindo aqui, ó. Tirei uma parte e fiquei com outra. Funciona basicamente como uma poda de galhos, ok? E com isso vamos aqui podando, medindo. Veja que estão vendo esta raiz aqui. Vou podar aqui, ó, a minha planta. Saiu aqui muitas raízes e fiquei com essa aqui mais fina, que é um pouco maleável. Vai dar para poder lidar melhor com essa planta aqui. Vamos dar uma olhada como está ficando o cabimento da minha planta no meu vaso. Eu acho que já quase dá, galera, a minha planta caber no meu vaso aqui, ó. Sempre com cuidado de estar mantendo essas raízes úmidas. Sempre que possível, molhando essas raízes.
Beleza, galera. Eu acredito que vai dar legal aí pro meu Acer vir para este vasinho pequeno. E agora, imprescindível, fazermos aqui a cicatrização, passar um selante, né? Aonde nós temos aqui essas cicatrizes de corte. Isso é muito importante. E veja, a minha planta ainda ficou com muitas raízes aqui, ó, de alimentação, ok? E locais de poda, onde nós fizemos a poda, vamos passar aqui a pasta cicatrizante. Como cicatrizante aqui, estou utilizando a cera de abelha, ok? Tem vídeo aí no canal mostrando como que fazemos este cicatrizante com a cera de abelha. Selado todos os cortes feitos em minhas raízes. Agora, bora lá fazer a plantinha caber ali. E substrato. Não vou estar colocando, pessoal, substrato ao fundo do meu vaso, devido ao tamanho e questão da disposição das raízes aqui. Beleza? Só vou estar aqui formatando e posicionando essas raízes da melhor forma possível, colocando elas para dentro. Porque depois que a planta se restabelecer, encontrar aqui novamente o seu caminho, vai ser feita novas podas de raízes. E a cada ano que passar, né, que a planta permanecer no vaso, mais refinado vai ficando o nosso trabalho com as raízes das plantas.
Assim ficou disposto, pessoal, a minha planta dentro do vaso. Agora substrato. E hashi. Levando aqui o substrato para a base da minha planta. Uma coisa que eu gosto muito, pessoal, de fazer, né, é deixar aproximadamente aí 1 centímetro faltando do substrato do transplante para se chegar em cima do vaso. E eu completo aqui aproximadamente de meio centímetro, 1 centímetro com carqueira pura. Isso facilita muito na manutenção do vaso e na manutenção também da adubação, retirada de pragas, etc. E está aí a nossa planta transplantada, um nebari bacana demais. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da poda da raiz. Alguns segredinhos aí que precisamos entender para que possamos transplantar a nossa planta. Vamos entender um pouco, pessoal. Deixa eu mostrar aqui a plantinha. Dá uma olhada como que ficou legal a nossa planta. Ainda vou fazer aqui uma poda na parte aérea, complementando isso que eu vou falar aqui agora. Precisamos ter em mente, deixa eu achar uma raiz legal aqui, nessa questão de poda de raiz, que as nossas plantas, as raízes, funcionam um pouco igual a copa, né? Um pouco nessa questão de ramificação e nessa troca na hora de poda. Precisamos muito aprender essa questão de troca na hora da poda, ok? O que é essa troca? Como, por exemplo, tem aqui um pedaço de raiz, ó, ok? Tem aqui uma raiz longa, vamos dizer assim que isso aqui é uma base de uma planta, somente assim simulando. Se eu tenho aqui, ó, a base da minha planta, veja, eu tenho uma raiz vindo aqui, tem uma raiz saindo para cá. Se eu venho aqui e corto, ok? Ainda fiquei com este segmento e este segmento aqui, ó, todos com as raízes finas. Se eu preciso diminuir um pouco mais esse aqui, ó, diminuir, ainda fiquei com um pouco de raiz. Vamos mais um toquinho aqui, por exemplo. Tem um toquinho e preciso aqui fazer uma poda de raízes aqui, ó. Venho aqui nesta mais grossa, ok? Cortei e ainda fiquei com algumas raízes neste tronco. Vamos ver aqui mais exemplos, ó. Vamos dizer que isso aqui seja uma base de uma planta. Estas são raízes que retiramos da nossa planta. A cachorrada tá braba ali. Então, vamos lá. Como por exemplo, quero retirar aqui, ó, essa parte mais grossa, né? Vamos dizer assim que esteja atrapalhando a minha planta de ir para o vaso. Se eu venho aqui e faço uma poda nessa parte grossa, ok? Retirei aqui, ó, um pedaço da minha raiz. Ainda fiquei com muitas outras. Vamos dizer, essa raiz está muito comprida e está grossa, que é preciso, né? Não quer dizer que eu quero, eu preciso diminuí-la. Se eu vou aqui, ó, e diminuo essa raiz aqui, a quantidade que eu preciso, ainda fiquei com raízes relevantes que vão sustentar a minha planta. E assim sucessivamente, né? É interessante nós não cortarmos e às vezes ficar somente um toco. Existem muitos casos, muitas maneiras de se podar, né? Às vezes vai ficar só o toco mesmo, porque não tem jeito, mas precisamos desse jogo de cintura, de sempre deixar vertentes que vão alimentar a planta.
Por exemplo, aqui temos mais uma, vamos mais esse exemplo aqui, ó. Vamos dizer que essa aqui seja uma raiz que esteja atrapalhando a minha planta se assentar no vaso. Eu posso vir aqui, cortar essa raiz. Fiquei um pouco aqui com as raízes mais radiais, ok? Tá comprido? Preciso diminuir um pouco. As minhas raízes estão com capilares atrás, aonde eu estou podando. Eu posso vir aqui, ó, e ir cortando essas raízes e a minha planta ainda vai ficar com raízes que vão se alimentar radialmente, ok? E o que isso tem a ver com a copa? A maneira de podar. Eu vou fazer algumas podas aqui também na parte aérea dessa planta e vou mostrar para vocês mais um pouco sobre essa questão de troca. Como por exemplo, aqui, ó, eu tenho este galho aqui, que tem essa bifurcação mais baixa. Estão vendo aqui, ó, uma bifurcação começando a brotar aqui, tem um outro raminho saindo aqui e tem este galho comprido para cima. Vou retirar aqui e fiquei com essa ramificação. Com isso eu vou compactando, ok? Em muitas situações não teremos essa oportunidade de troca, mas em algumas teremos. Aqui tenho mais uma oportunidade de troca que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho essa brotação aqui, ó, e este galho que vem comprido para cá. Eu posso tirá-lo aqui, ok? Eu pensei em tirá-lo aqui, mas vou deixar porque eu tô vendo uma brotação aqui, ó. Cortei aqui e fiquei com essa brotação que está vindo aqui. Vamos ver aqui mais algumas oportunidades de troca. Este galho aqui, ó, está muito comprido. Eu quero compactar essa planta um pouco mais devido ao seu tamanho do vaso. Então vou fazer uma poda eliminando este galho aqui, ó, nessa condição de troca, porque eu vou tirá-lo aqui e ainda vou ficar com ramificações aqui, ó, nesse sentido. Muitas vezes temos brotinhos, como nós podemos, acho que não vai dar para vocês verem, mas temos aqui, ó, dois brotinhos bem pequenos saindo aqui nessa base. Eu vou trazer este galho para trás, beleza? Troca, ok? Aqui, vou chegar perto aqui para vocês verem, ó, tenho dois olhinhos ali, ó, viu os dois olhinhos? Então vamos aqui, ó, podei, troca, vou ficar a partir desses dois olhinhos. Será que eu tenho alguma coisa aqui? Aqui eu não tenho nada, tenho só um toquinho seco aqui. E essas são as trocas que podemos fazer utilizando a inteligência e a imaginação para configurarmos raiz, configurarmos copa, essa questão de troca. E essa troca vai se estendendo ao longo do nosso cultivo. Tem mais algumas trocas aqui que eu hei de fazer, mas que eu não vou ficar falando muito não, porque eu acredito que já deu para vocês entenderem um pouco essa questão que eu quero explicar para vocês. Mas não saiam daí que eu vou falar mais um pouco. É preciso levar em consideração o quê? É preciso levar em consideração também espécies, né? Nem todas as espécies crescem as raízes da maneira que nós vimos nesse Acer aqui, ok? Algumas espécies aceitam poda de raízes de qualquer maneira, como por exemplo ficus, né? Ceriça é uma planta que emite raízes à riveria. Eu acredito que a planta que aceite mais poda de raízes na arte do bonsai seria o ficus. Mas com essa prática e levando isso em consideração no aprendizado, essa questão de troca, misturamos com o bom senso para não exagerar nessa questão da poda. Mas lembre-se que existe sempre essa possibilidade de troca. Essa questão de bom senso também
né, como nós vimos essa questão de trazer a planta de um vaso grande para um vaso pequeno, se você ver que não está tendo jeito, né, não tenta ali espremer o trem de qualquer maneira. Coloque um vaso um pouquinho maior primeiro, depois no próximo ano, num outro transplante, você vai ter novas coisas para poder podar e trocar que a sua planta criou aqui no vaso. E assim também é na copa. A planta sempre vai emitir novas brotações que vão nos permitir essa condição de troca. E essa troca também é uma coisa que nos favorece na conicidade. A conicidade também está associada nessa questão de troca, porque através dessa troca conseguimos aí harmonia e conicidade nas nossas plantas. Beleza? Eu espero que deu para entender um pouco, né, essa questão do bom senso. Deixa eu tirar esse pano feio aqui. O pano enfeiou meu vídeo. Mas então, pessoal, troca. Lembre-se, é possível essa questão de troca. Mas lembre-se sempre também do bom senso e não esquecendo também da época. Precisamos fazer esses tipos de procedimentos em épocas corretas. Estamos em uma ótima época para começar aí alguns transplantes, para fazer podas de raízes. Estamos aí no finalzinho do inverno, já já a primavera vai estar começando, beleza? A época correta também é fundamental para isso. Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.